Você já reparou no olhar de uma mulher casada quando encontra um homem que a enxerga de verdade? Não o olhar comum, não aquele que ela lança para o marido enquanto escolhem frutas no mercado. Não, estou falando do olhar demorado, silencioso, quase culpado, aquele que diz mais do que qualquer palavra poderia. É o olhar de quem, mesmo comprometida, deseja ser notada de novo, deseja sentir de novo, deseja ser provocada. Mas ela não pode dizer isso em voz alta. Então ela silencia e pensa em você. Sim, em você. Mesmo com aliança no dedo, mesmo com um bom marido ao lado, mesmo com filhos, igreja, família, rotina. Lá no fundo, ela quer sentir outra vez aquilo que o tempo matou. E basta uma única frase bem colocada, dita com presença, para que a alma dela desperte. Não é feitiço, não é jogo. É presença masculina. É saber o que dizer, quando dizer e, principalmente, como dizer. E é aí que a maioria dos homens falha. Eles acham que precisam ser o mais bonito, o mais rico, o mais disponível, mas não percebem que mulheres casadas, especialmente aquelas emocionalmente carentes, não buscam um amante, buscam uma experiência, uma quebra, uma fagulha, algo que as faça se sentir vivas. E se você souber como tocar esse ponto, mesmo sem ultrapassar nenhuma linha, mesmo sem desrespeitar ninguém, mesmo em silêncio, ela vai desejar você, com o corpo, com a memória, com o pensamento. Vai se lembrar da sua voz antes de dormir. Vai pensar na sua presença enquanto toma banho. Vai te evitar, porque sente demais. E o mais impressionante, tudo isso pode começar com apenas uma frase. Mas não qualquer frase. São frases que carregam verdade, masculinidade, silêncio, frases que a colocam em xeque, que mexem com a autoimagem dela, que a fazem te ver como algo que está além do controle dela. Hoje eu vou te mostrar 3 dessas frases, e te alerto, elas não devem ser usadas por garotos, nem por homens carentes, porque se você falar sem ter a estrutura emocional para sustentar o impacto, ela vai perceber, vai te testar, vai brincar com você. E no fim, você sairá pior do que entrou. Mas se você falar como um homem de verdade, ela vai lembrar, mesmo que nunca mais te veja. Antes de revelar a primeira frase, você precisa entender uma coisa essencial. Mulheres casadas não são intocáveis, são esquecidas. Não são inalcançáveis, são invisíveis dentro da própria casa. O marido já não a olha com desejo, já não ouve com atenção, já não se importa com os pequenos sinais. E quando um homem de fora percebe isso, quando um estranho a escuta mais do que o próprio marido, ela se desestabiliza, porque ali nasce um conflito, um desejo travado, um pensamento proibido que ela jamais admitiria em voz alta, mas que passa a visitar sua mente com frequência. A mulher casada vive de aparências, mas deseja intensidade, e tudo o que é proibido excita, mas o pior ainda está por vir. Porque o desejo de uma mulher casada é diferente, é mais intenso, mais disfarçado, mais perigoso. Ela não pode agir como uma solteira, ela não pode se entregar fácil. Então ela joga com sutileza, observa tudo, interpreta sinais, espera a sua fraqueza, e se você mostrar sede demais, ela se afasta. Mas se você a tratar como uma mulher, não como um troféu, ela te deseja. E quando ela começa a te desejar, o jogo vira. Ela passa a lembrar de você em momentos aleatórios, a testar você com perguntas indiretas, a querer sua aprovação sem admitir. E tudo isso pode começar com uma única frase, mas a frase certa, na hora certa, com o tom certo. É sobre isso que vamos falar hoje. 3 frases, 3 chaves, 3 convites silenciosos que mexem com a alma feminina de forma profunda. Mas antes de revelar a primeira, você está pronto para ouvir o que quase nenhum homem tem coragem de encarar? Você está pronto para ver como o silêncio de uma mulher casada pode esconder um incêndio emocional? Porque a primeira frase, que vamos revelar agora, é a mais sutil, e exatamente por isso, é a mais perigosa. Você está pronto? Ela está ali, com a vida montada, casada, aparentemente estável, aparentemente feliz. Mas algo dentro dela secou. Ela já não se sente ouvida, já não se sente desejada, já não se sente viva.
E então você aparece, não com arrogância, não como um caçador barato, mas com algo que o marido dela perdeu ao longo dos anos: presença. Você a escuta, a observa, e num momento banal, sem forçar, você diz: você percebe o quanto é invisível até alguém realmente te enxergar. Silêncio. Ela ri de leve, finge não entender, ou muda de assunto. Mas por dentro, alguma coisa quebra, porque você disse o que ela sente. Você verbalizou a dor que ela não tem coragem de admitir nem para si mesma. E o mais grave, você a viu. Viu aquela mulher sufocada sob a rotina, sob os papéis de esposa, mãe, funcionária, crente, amiga. Você viu a mulher que existe por trás da função. E ela sente isso. Porque nenhuma mulher resiste por muito tempo a um olhar que a enxerga de verdade. Essa frase não é elogio, não é flerte, é um espelho. E por isso, é devastadora. Ela volta para casa pensando. Na mesa do jantar, enquanto o marido fala do futebol, ela lembra da sua voz, da sua frase, do jeito como você a olhou depois de dizer aquilo. Não foi um convite explícito, foi uma exposição emocional. Um toque em um ponto cego. E quanto mais ela tenta esquecer, mais ela pensa, porque você não tentou conquistá-la. Você a viu. E isso, para uma mulher casada que vive esquecida, é uma ameaça, mas também é uma sedução. A mulher começa a pensar no que sente por dentro, começa a observar os próprios vazios. E a sua presença, mesmo que breve, mesmo que distante, passa a ocupar um espaço emocional dentro dela. Mas há algo mais profundo aqui. Quando você diz essa frase, você também se coloca como um homem que enxerga, e isso intimida, porque a maioria dos homens está cega. Cegos pelo desejo, pela carência, pela ansiedade de agradar. Mas um homem que vê é um homem que assusta, porque ele não precisa correr atrás. Ele está inteiro. E isso faz com que ela se sinta nua, mesmo vestida, vista, mesmo escondida. Por isso, ao dizer essa frase, você precisa sustentá-la com seu silêncio. Não explique, não insista, não complemente. Diga e pare. Deixe o impacto fazer o trabalho, porque nessa pausa nasce o desejo, mas o desejo dela não é pelo seu corpo, não ainda. É pela experiência de ser percebida, e isso aprende mais do que qualquer toque. Enquanto os outros homens olham para o corpo dela, você olha para dentro, e isso muda tudo. A partir dessa frase, se você continuar presente, forte e silencioso, ela começa a te testar, vai dizer que não entendeu, vai fazer piadas, vai trazer o marido para a conversa, mas tudo isso é defesa, porque o veneno já entrou. Ela vai pensar em você, vai sonhar com você, vai evitar você, justamente porque deseja. E o mais curioso, ela vai passar a se arrumar mais quando souber que vai te ver. Ela vai mudar o perfume, o batom, o cabelo, e vai fingir que é coincidência. Mas por dentro, é guerra, porque o marido não notou, o marido não repara, o marido está acostumado, mas você viu. E é aí que entra o verdadeiro poder dessa frase. Ela não é uma cantada, é uma lembrança, é um espelho, é um portal emocional. Mas o mais perigoso ainda está por vir, porque a segunda frase não a expõe, a desafia. Ela testa a mulher por dentro, e quando você diz, ou ela se aproxima, ou foge. Mas mesmo fugindo, já está entregue. A mulher já foi tocada, não no corpo, na alma. Ela lembra da primeira frase, lembra do seu olhar, lembra do silêncio que você deixou no ar. Mas agora, ela quer saber mais. E aí entra o segundo nível. Essa é a fase do teste. Ela começa a brincar, a cutucar, a observar suas reações. Vai falar do casamento com um sorriso sarcástico. Vai perguntar se você está flertando com mulher casada. Vai jogar verdades como quem joga uma isca. Ela quer ver se você é homem de verdade, ou só mais um carente disfarçado. E é aí que você lança a segunda frase. Você olha firme, calmo, e diz: eu não brinco com desejo, nem com o meu, nem com o seu. Silêncio. Ela engole seco, porque agora você não apenas a viu, você a chamou para dentro da própria tensão. Você nomeou aquilo que ela estava tentando esconder. Você arrancou a máscara da piada, do sarcasmo, do não é nada, e deixou ela nua, de novo. Essa frase é um divisor de águas, porque se você diz com verdade, com firmeza,
com aquela calma que só um homem resolvido carrega. Ela sente. Ela sente porque toda mulher sabe que está desejando. Mesmo que negue, mesmo que fuja. Mas ninguém nunca disse isso para ela com tanta clareza. Todos os outros ou bajularam, ou ficaram calados. Você não. Você colocou a verdade na mesa, sem pressão, sem vulgaridade, sem pedir nada. Apenas mostrou que sabe o que está acontecendo. E mais, que você tem controle. E isso é irresistível. Porque o que atrai uma mulher casada não é um homem que a deseja. É um homem que se deseja. Um homem que tem domínio sobre o próprio desejo. Que não se rende fácil. Que não se vende barato. Essa frase é o primeiro alerta real que ela recebe de que o jogo ficou sério. E agora ela precisa decidir. Ou se afasta por medo, ou se aproxima, por fascínio. E mesmo que diga que foi intenso demais, mesmo que troque de assunto, o impacto fica. Porque agora ela sabe que não está lidando com qualquer homem. Ela percebe que você não está ali por carência, está por escolha. E a mulher sente isso. Ela sente quando está diante de um homem que não precisa dela. E isso a atrai mais do que qualquer tentativa de conquista. Ela começa a se perguntar por que você é assim. Começa a te observar em silêncio. Começa a buscar sinais de fraqueza, mas não encontra. E então surge o dilema interno. Porque agora ela quer te testar mais. Vai demorar a responder. Vai te provocar com outras histórias. Vai te deixar esperando. Mas tudo isso é jogo. Um teatro emocional. E você não entra. Você permanece calmo, firme, presente. E é exatamente isso que a desequilibra. Porque todo o roteiro emocional dela foi treinado para lidar com homens que ou correm, ou fogem. Você não. Você se mantém ali, firme, inabalável. E ela sente isso. Sente com o corpo, sente com a alma. E cada vez que lembra da sua frase, "Eu não brinco com desejo", ela se vê diante de um espelho. Porque agora ela precisa encarar o próprio desejo. Ela precisa admitir para si mesma que está pensando em você, que está desejando, que está te comparando com um marido. E isso é devastador. Porque uma mulher casada pode resistir ao toque, mas não resiste à imagem de um homem que a compreende. E você plantou essa imagem nela. Mas o terceiro sinal é o mais perigoso e o mais comum. É o momento onde a maioria dos homens falha, onde tudo pode ser perdido. Ela agora vive em conflito. Pensa em você mais do que gostaria. Sonha com você mesmo quando tenta esquecer. Sente culpa, sente raiva, sente desejo. Você virou uma presença dentro dela, mas ela não vai admitir. Vai tentar se afastar. Vai colocar o marido entre vocês. Vai inventar desculpas. E aí, muitos homens tropeçam. Começam a insistir, a procurar, a pedir atenção. Acham que ela está sumida porque perdeu o interesse. E por isso, se apressam. Mas isso destrói tudo. Porque o que mantém o desejo dela é a sua ausência seletiva. É a sua firmeza. É o fato de você não implorar, não mendigar, não correr. E é nesse ponto que você diz a terceira frase. Ela vem depois de um sumiço, depois de um silêncio. Ela aparece, manda uma mensagem qualquer, finge naturalidade. E você, sem raiva, sem cobrança, sem carência, responde: "Acho que você sentiu minha falta, mas não sabe o que fazer com isso." Silêncio. De novo. Essa frase desmonta a armadura, porque você diz o que ela está tentando negar. Você nomeia o que ela esconde até de si mesma. E diz com leveza, com firmeza, com aquela clareza que só um homem seguro pode ter. Ela pode rir, pode dizer que não é nada disso, pode te chamar de convencido, mas o coração dela acelera. Porque no fundo, você está certo. Ela sentiu a sua falta. Ela se acostumou com sua presença. Ela pensou em você quando você não apareceu. Ela se pegou imaginando o que você pensaria se visse a roupa nova, o novo corte de cabelo, o jeito como olhou para o nada depois de brigar com o marido. Ela não sabe o que fazer com esse desejo, porque ele é proibido, porque ela é casada, porque ela tem uma imagem a sustentar. Mas ela quer. E agora você disse em voz alta. Você colocou a verdade no centro da sala. E fez isso sem agredir, sem exigir, sem invadir. Apenas apontou o óbvio. E isso, para uma mulher emocionalmente afetada, é uma provocação irresistível. Porque você não pediu nada. Você não se declarou. Você apenas afirmou o que ela sente e não controla. E isso
É o ápice do jogo silencioso, porque ela sente que está perdendo o controle e, ao mesmo tempo, não consegue se afastar. Mas aqui mora o risco, porque o homem comum, ao perceber esse desejo, tenta acelerar, tenta marcar um encontro, tenta transformar em conquista. O homem estoico não. O homem estoico sabe que a força dele não está no avanço, está na presença, na postura, no tom. Na verdade, ele não transforma desejo em urgência, ele transforma desejo em domínio, e isso a enlouquece, porque agora ela está presa, em silêncio, num casamento que parece estável, mas que não oferece o que você ofereceu com 3 frases: visão, firmeza, verdade. E ela sabe que se aproximar demais, não volta mais, mas também sabe que, mesmo se afastando, você já está dentro, não no corpo, na memória, no emocional. Você virou a comparação silenciosa, a lembrança que a faz fechar os olhos com mais força, o nome que ela não ousa pronunciar, mas que a visita toda semana. E tudo isso começou com frases simples, mas verdadeiras, mas masculinas, mas inegociáveis. E agora vem a pergunta que muitos homens se fazem nesse ponto: e se ela quiser se entregar? E se ela disser que te deseja? E se ela largar tudo? Essa é a armadilha final. E o que fazer? É o que vamos revelar na conclusão. Ela te deseja. E ela sabe, mesmo sem ter tocado em você, mesmo sem uma única promessa, mesmo sem uma palavra fora do tom. 3 frases, 3 silêncios, 3 espelhos. E agora ela está diante de uma escolha. E você também. Ela talvez diga que te ama, talvez diga que pensou em largar tudo, talvez te convide para um momento que mudaria o rumo da vida de vocês dois. E é aqui que o homem comum cai. Ele confunde desejo com destino, confunde tensão com verdade, confunde o fogo do instante com o valor da eternidade. Mas o homem estoico não se move pelo impulso. Ele sabe que desejo não é direção, que intensidade não é justificativa, que o fato dela querer não significa que ele deva, porque o homem que domina uma mulher, antes, domina a si mesmo. E aqui, nesta reta final, ele escolhe o que poucos têm coragem de escolher. Ele recua, não por medo, mas por força. Ele olha nos olhos dela e diz com serenidade: não seria certo, nem para você, nem para mim. E nesse momento, ele se torna inesquecível. Ela nunca mais vai olhar outro homem da mesma forma, porque nenhum outro teve a coragem de vê-la e não possuí-la, porque nenhum outro chegou tão perto e ainda assim soube parar. E o mais curioso, ela não o esquece por não tê-lo, ela o deseja justamente porque ele não se vendeu. Esse é o verdadeiro poder de um homem: não conquistar, mas se conter, não seduzir, mas provocar sem perder a honra. E não há nada mais masculino do que isso. Homens fracos tomam o que podem. Homens fortes recusam o que não devem. Homens sábios deixam a marca sem deixar a culpa. E essa mulher, por mais que nunca mais o veja, carregará esse homem na lembrança, nas noites silenciosas, nos momentos de arrependimento, nos espaços entre a rotina e a saudade, porque ele foi o único que disse o que ela precisava ouvir. Foi o único que viu o que ninguém viu. E foi o único que, mesmo podendo, não tomou. Essa é a verdadeira presença. Essa é a verdadeira virilidade. E esse é o verdadeiro homem.